Jesus, abençoe a minha casa e todos os que moram aqui. Coloque suas mãos ensanguentadas e ressuscitadas em cada um de nós, Senhor. Restaure o nosso coração e nos dê uma vida nova. Visita cada cômodo da minha casa, Senhor. Entre na sala e nos ensine a ter mais diálogo nos momentos em que estamos reunidos, ter mais compreensão e mais união. Passe pela cozinha e abençoe o nosso alimento e nos dê a graça de nunca faltar o pão na mesa e de sabermos partilhar com os que mais necessitam. Passe pelos quartos, Senhor, espalhando seu amor infinito sobre todos, libertando e curando cada um, para que assim vivam sempre em sua divina vontade. Vem, Senhor Jesus, toma posse do meu lar e faça dele a sua morada, nos livrando de todo o mal, nos fortalecendo na fé e no seu amor infinito. Santifica, Senhor, a minha família, que assim seja. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia! Como é que vocês estão? Olha, hoje nós teremos aula de português e religião, certo? Então, vamos à nossa agenda. Nossa agenda é esta aqui: português, folha xerocada, certo? É esta folha aqui, ó. Português, tá vendo? E religião, folha xerocada e no caderno. A folha xerocada de religião é esta aqui, ó. Certo? E no caderno. Podem copiar. Então, ó, iremos começar com português, certo? Então, hoje nós vamos fazer uma revisão sobre substantivos, né? Verbos. Nós sabemos que verbo é a palavra que indica o quê? Indica ação, estado ou fenômeno da natureza, não é isso? Então, e os substantivos, eles podem ser o quê? Próprio, comum, abstrato, coletivo, não é? Simples, composto. Então, eu trouxe um exercício aqui para vocês, né? Coloquei já a letra A e a letra B, certo? E nós vamos identificar o quê? Sublinhar os substantivos. Sublinhar quer dizer o quê? Passar um traço embaixo, né? Dos substantivos e circular os verbos, né? Os verbos, como eu disse a vocês, indicação, estado ou fenômeno da natureza. Então, vamos ver realmente se vocês já sabem identificar realmente um verbo, certo? Então, vamos aqui. Na primeira frase, nós temos o seguinte: Rafaela comprou um novo guarda-chuva. Rafaela comprou um novo guarda-chuva. Aí, nós vamos identificar agora quem são substantivo e quem são os verbos, não é? Aqui, Rafaela. Rafaela é o quê? Rafaela não é verbo, não é isso? Ela não é verbo. Rafaela é o quê?
Rafaela é nome de pessoa, não é isso? E se é nome de pessoa, é verbo ou é substantivo? É o quê? Muito bem, é um substantivo. Substantivo comum, abstrato, coletivo. É substantivo o quê? É um substantivo próprio, não é? Então, ó, tá pedindo para quê? Para sublinhar os substantivos, né? Então, Rafaela é um substantivo, não é isso? Comprou um novo guarda-chuva. Comprou é o quê? Eu comprei, tu compraste, ele comprou. Comprou é o quê? É verbo ou é substantivo? Eu comprei, tu compraste, ele comprou. São o quê? São ações, né? Então, comprou é o quê? É um verbo. Muito bem. Então, ó, eu vou circular. Não é isso? Comprou é verbo. Um novo guarda-chuva. Um novo guarda-chuva. E guarda-chuva é o quê? Guarda-chuva é verbo? Hein, gente? É verbo guarda-chuva? Não, né? Guarda-chuva não é verbo. Guarda-chuva é o quê? É um substantivo. Muito bem. Guarda-chuva é um substantivo. Por sinal, é um substantivo que, vocês lembram? Olha que nós trabalhamos aqui. Nós trabalhamos todos os tipos de substantivos, não foi? Substantivo próprio, que é nome de pessoa, nome de lugares. Substantivo comum, nome de objetos. E substantivo composto, o nome está dizendo composto, que é com mais de uma palavra, não é? Ele tem mais de uma palavra. Então, guarda-chuva é um substantivo composto, não é? Então, ó, guarda-chuva é composto, é um substantivo. Então, vocês têm aqui, na letra A, Rafaela comprou um novo guarda-chuva. Então, Rafaela é um substantivo próprio, comprou é um verbo, um novo guarda-chuva. Então, ó, guarda-chuva é um substantivo composto. Não é isso? Agora vamos para a letra B. Na letra B está dizendo o seguinte: como está chovendo, não vou à praia. Como está chovendo, não é? Está, eu estou, tu estás, ela está. Chovendo, não é? Significa fenômeno da natureza, não é? Chovendo, relampeou, trovejou, tudo isso são fenômenos da natureza. Está chovendo. Então, está é verbo e chovendo também é o que, gente? É verbo. Muito bem. Por quê? Porque ele está indicando o quê? Chovendo é fenômeno da natureza, não é? Então, o que é verbo? Verbo são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, como é que o tempo está? Está chovendo. Então, está é verbo e chovendo também é verbo, certo? Então, a gente vai o quê? Circular, certo? Chovendo e está, porque os dois são verbos. Agora, não vou à praia. Como está chovendo, não vou à praia. Então, não vou à praia. Vou é o que, gente? Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos. Hein? Vou é o quê? É um verbo ou é um substantivo? É o quê? Como? Falem mais alto. É um verbo, muito bem. Vou é um verbo, não é isso? É um verbo. E a praia? Praia é o quê? Praia é um... É o quê? É um substantivo, não é? Praia é um substantivo, certo? Substantivo comum. Então, ó, analisamos a primeira frase, encontramos 2 substantivos nessa frase e um verbo. Aqui encontramos 1, 2, 3. 3 verbos nessa frase e um substantivo, não é?
A letra A e a letra B, certo? Copiei direitinho. Por quê? Para vocês estudarem, né? Porque ao mesmo tempo que nós estamos revisando os verbos, estamos revisando também os substantivos, certo? Então, ó, copiem direitinho aí. Aqui nós temos, né, a letra C, certo? E a letra D. Olha que nós trabalhamos com a letra A e a letra B. Agora estamos trabalhando com a letra C e a letra D. Então vamos ver nessa frase aqui, né, quem são os verbos e quem são os substantivos, na letra C. Vejam mesmo. Meu pai partiu o bolo de aniversário. Analisem aí vocês. Leiam direitinho, copiem direitinho e circulem aí. Pronto. Aqui nós temos a letra C, né? Meu pai partiu o bolo de aniversário. Meu pai partiu o bolo de aniversário. Dessas palavras aqui, todinha que nós temos nessa oração, nessa frase, né? O que são substantivos e o que são verbos? Meu pai. Pai é o quê? Pai não é verbo, não é? O que foi que vocês responderam aí? Eu pedi para vocês responderem, não foi? O que foi que vocês responderam? Pai é o quê? Pai é substantivo, muito bem. Então, pai é substantivo. Partiu o bolo de aniversário. Partiu é o quê? Hein? Partiu é o quê? Muito bem. É verbo, não é? Partiu é verbo. Verbo o quê, gente? Que verbo é esse, partiu? É o verbo o quê? É como? É o verbo partir, não é? É o verbo partir. Pertence a que conjugação? A primeira conjugação é a segunda é. E a terceira conjugação é o quê? Ir, muito bem. Então, partir pertence à terceira conjugação. Então, é o verbo partir. O bolo de aniversário. Bolo de aniversário. Bolo é o quê? Bolo não é verbo. É verbo, bolo? Vocês marcaram o que aí? Bolo é o quê? Muito bem. É substantivo, né? Substantivo comum. De aniversário. Aniversário é o quê? É verbo ou é substantivo? Aniversário é o que, gente? Aniversário é substantivo, não é isso? Então, ó, nós vimos o seguinte. Meu pai partiu o bolo de aniversário. Meu pai, né? Pai é substantivo, partiu é verbo, bolo é substantivo e aniversário também é substantivo. Então, nessa frase só tivemos um verbo, que foi o verbo partir, né? Agora vamos para a letra D. As aves cantam e voam pela floresta. As aves cantam e voam pela floresta. Vocês vão, marque nessa frase, né? Sublinhe os substantivos e circule os verbos. Agora, vou esperar um pouquinho vocês fazerem aí. Bora lá? Respondam aí. Quero ver se vocês realmente estão sabendo. Então, sublinhe, né? Sublinhe os substantivos e circule os verbos dessa frase aqui, dessa letra D. Então, vamos lá? Estou esperando vocês responderem, para eu poder responder. Quando eu responder, aí vocês vão verificar se realmente acertaram, tá certo? Então, façam aí que eu estou esperando.
Responderam? Então vamos lá. As aves cantam e voam pela floresta. Vocês marcaram o quê? De substantivo aí. Quais são os substantivos? Qual? Não escutei. Muito bem. Aves, não é? E o quê? E floresta. Muito bem. Agora, os verbos. Quais são os verbos aí? Hein? Bora lá? Quais foram os verbos que vocês marcaram aí? Circularam. Qual? Cantam, né? E voam. Muito bem. Aqui é o verbo que, gente? É o verbo cantar, não é? E aqui também é o verbo que? Voar. Então, esses dois verbos, quais são as conjugações dele? É a primeira, a segunda e a terceira conjugação. O verbo cantar e o verbo voar. Eles terminam em ar, não é? Então, ele pertence à primeira conjugação. Então, cantam e voam, não é? Cantam e voam são verbos, não é? E aqui, ó, aves e floresta são substantivos, né? Substantivos comuns, não é isso? Agora vamos para mais duas letras. Vamos analisar, né, mais duas frases. Vou colocar mais duas letrinhas aí para vocês circularem e sublinharem o verbo e o substantivo, certo? Olha que hoje nós estamos revisando, né, os verbos, estamos revisando também os substantivos, certo? Então, pronto, aqui nós temos a letra E e a letra F. Copiem aí e analise direitinho e circule os verbos e sublinhe os substantivos desta frase aí, certo? Vamos lá? Estou esperando vocês copiarem e responder. Então vamos ver aqui. Na letra E, amanheceu um lindo dia. Amanheceu um dia lindo, aliás. Troquei. Amanheceu um dia lindo e ensolarado. Então, quem é o verbo e quem é o substantivo aí dessa frase? Vejam aí. Amanheceu, não é? Amanheceu é o quê? É um verbo, muito bem. É um verbo. Qual é a conjugação? A que pertence o verbo amanhecer, gente? Pertence à primeira, à segunda ou à terceira conjugação? Pertence à segunda conjugação, né? Que é o verbo amanhecer. Então aqui, ó, amanheceu, então é verbo. Amanheceu. Um dia lindo e ensolarado. Quem é o substantivo daí, gente? Lindo e ensolarado são as qualidades de quem? Do dia, né? Como foi que ele amanheceu. Então, qual é o substantivo? Dia, né? Então, dia é substantivo. Então, aqui nós só tivemos um verbo e um substantivo, certo? Agora vamos analisar a segunda, a letra F, né? Lembrando, gente, que todas as frases iniciam com letra maiúscula, certo? Não podemos iniciar uma frase com letra minúscula, não. Temos que iniciar uma frase com letra maiúscula. Então vamos ver aqui. Carlos costura e borda desde jovem. Olha, marquem aí, circule e sublinhe. Vamos lá?
Fizeram? Estou esperando. Pronto? Então vamos ver aqui. Carlos. Carlos é substantivo o que, gente? Carlos é substantivo próprio, não é? Carlos é substantivo próprio. Então, ó, sublinha. Costura e borda desde jovem. Tem verbo aí? Vejam aí sem verbo. Qual é o verbo? Só tem um verbo. Vejam direitinho. Costura e borda desde jovem. Muito bem. Costura é o verbo que, gente? E borda, né? Costura e borda. Qual é o verbo? Costurar, não é? E aqui o verbo bordar. Pertence a que conjugação? Pertence a qual? A primeira conjugação, não é isso? Então, pertence à primeira conjugação. Então, nós temos Carlos costura e borda desde jovem. Não é isso? Então, Carlos, substantivo próprio, costura e borda são verbos. Né? Não é? Então, são verbos. Pronto, copiei aí para irmos para a segunda questão. Copiei direitinho. Pronto? Tá bom. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos o seguinte, certo? Na segunda questão é para fazer o seguinte, reescreva as frases passando os verbos deixa eu apagar aqui. Passando os verbos para os tempos pedidos, certo? Reescreva as frases passando os verbos para os tempos pedidos. Então, letra A. Copia aí, viu? Vão copiando. Pronto, a primeira frase é essa aqui, certo? Então vejam aí direitinho. André bateu o recorde da corrida.
futuro do presente. E como é o futuro do presente? O futuro do presente é o que ainda vai acontecer, não é? Então, André, bateu o recorde da corrida. Então, como é que fica essa frase no futuro do presente? Lembre aí. Hein? Como é que fica? Bateu é o verbo, né? Então, ó, André bateu. Então, esse verbo ele vai para o futuro do presente. Como é o verbo bater no futuro do presente? Como é? Eu baterei, tu baterás e ele baterá, né? E nós bateremos e vós batereis e eles baterão. Então, como é que essa frase vai ficar no futuro do presente? Hein? André bateu o recorde da corrida. Então fica como? Me ajudem aí. André baterá, não é? André baterá o recorde da corrida. André baterá o recorde da corrida. Ó. Olha aí. André bateu o recorde da corrida. Futuro do presente. Então, André baterá o recorde da corrida. Não é isso? Baterá é o verbo, ó, bater, não é? Que pertence à segunda conjugação. Então, ó, baterá, futuro. Ele baterá o recorde da corrida. Certo? Copie aí. Copie direitinho aí. Aqui nós temos a letra B. Não é? Ele segue as indicações do mapa. Pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito. Ele, né? Ele segue as indicações do mapa. Pretérito mais que perfeito. E como é o pretérito mais que perfeito? Hein? Ele, aqui é ele segue, né? Como é que fica? Segue no pretérito perfeito. Seguira, seguiras, seguira, né? Seguíramos, seguiras, seguiram. Então, aqui, ó, ele seguira, não é? Então, vai ficar assim. Vai ficar assim, ó. Ele seguira ele seguira as indicações do mapa. Então, seguira é justamente o verbo que passamos para o pretérito mais que perfeito. Então, o pretérito mais que perfeito é seguira, seguiras, seguira. Seguíramos, seguiras, seguiram. Certo? Então, ó, pretérito mais que perfeito. Então, ele seguira as indicações do mapa, ok? Agora, nós estamos na letra B, não é? Vamos para a letra C, certo? Copinha aí, rapidinho. Copiei a letra B. Aqui nós temos a letra C. Eu repetirei tudo mais uma vez, não é? Vamos ver qual é o verbo. Passar para que tempo, aliás? Passar para o tempo futuro do pretérito, certo? Futuro
do pretérito. Então, ó, futuro do pretérito, certo? Aqui nós temos, eu repetirei, deixa eu ajeitar esse futuro do pretérito, tá lá? Tá subindo, né? Futuro do pretérito. Então, eu repetirei tudo mais uma vez. Então, o futuro do pretérito. Futuro do pretérito, nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. Né? O futuro do pretérito é um futuro do passado. É uma coisa que já aconteceu. Então, o futuro do presente é que ainda vai acontecer. O futuro do pretérito é que já aconteceu. É o futuro do passado. Pretérito quer dizer passado. Lembra que nós falamos? Que o futuro tem dois, né? Futuro do pretérito e futuro do presente. Esse aqui está pedindo para passar para o futuro do pretérito. Então, como é que ficaria essa frase? Eu repetirei tudo mais uma vez. Repetirei. Então, como é que fica? Como é o verbo repetir? No pretérito, no futuro do pretérito. Hein? O verbo repetir. Eu repetiria, tu repetirias, ele repetiria, nós repetiríamos, vós repetiríeis e eles repetiriam. Então, aqui está relacionado a eu. Eu repetirei tudo mais uma vez. Então, fica o quê? Eu repetiria, não é? Eu repetiria tudo mais uma vez. Então, vai ficar assim. Eu repetiria tudo mais uma vez, certo? Eu repetiria, tá vendo? Repetirei, repetiria. Aqui, ó, aqui no futuro, repetirei. Aqui futuro do presente e aqui futuro do pretérito. Então, aqui repetiria tudo mais uma vez, certo? Aí vou colocar agora a letra D, certo? Nós estamos na letra C, né? Vou colocar a letra D. Na letra D fica o seguinte. Eu fiz para passar aqui para o pretérito imperfeito, certo? Aqui, ó, pretérito imperfeito. Aqui nós temos a letra D, certo? Na letra D está eu fiz, não é? Eu fiz todos os deveres de casa. Eu fiz todos os deveres de casa, certo? Agora, eu quero que passe essa frase, né, o verbo, para o pretérito imperfeito, certo? Eu fiz todos os deveres de casa. Pretérito imperfeito. Como é que vai ficar? Aqui é o verbo fazer, né? Eu fiz. Como é que fica no pretérito imperfeito? Hein? Hein, gente? Como?
Respondam aí. Eu fiz todos os deveres de casa. Eu fiz. Agora vamos passar essa frase para o pretérito imperfeito, não é? O pretérito imperfeito. Então, como é que fica a frase? Eu fiz todos os deveres de casa. E no pretérito perfeito fica como? Eu fazia todos os deveres de casa. Então, pretérito imperfeito. Eu fazia todos os deveres de casa. Fazia, não é? Eu fazia, tu fazias, ele fazia. Nós fazíamos, vós fazíeis e eles faziam. Aqui é o pretérito imperfeito, certo? É um pretérito imperfeito. Aqui, ó, eu repetirei tudo mais uma vez. No futuro do pretérito, eu repetiria tudo mais uma vez. Aqui, na letra D, eu fiz todos os deveres de casa. Passando para o pretérito imperfeito, eu fazia todos os deveres de casa. Certo? Entenderam aí? Então, nós, né, fizemos uma revisão de quê? Dos verbos, né? Do pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, não é? Tudo isso nós trabalhamos hoje. Revisamos mais os substantivos, não é isso? Os substantivos que também não podemos deixar, não podemos esquecê-los, que eles são importantíssimos, são classes de palavras importantíssimos, substantivos, onde eles têm substantivo próprio, substantivo comum, substantivo abstrato, substantivo coletivo, não é? Substantivo próprio, comum, abstrato, substantivo derivados, né? Então, revisamos hoje os substantivos e revisamos também verbos, certo? Agora, nós iremos para religião, ok? Então, terminem de copiar aí e peguem, certo? O caderno de religião. Voltamos com religião e vamos falar sobre a coroa do advento, não é? Aí no texto de vocês, nesse texto aqui, que vocês têm a coroa do advento, vocês têm aqui 4 velas, não é isso? Não é? Nesse texto, vocês têm 4 velas. Então, a coroa do advento é o período justamente que antecede o Natal. É uma preparação para o Natal, não é? Cada vela dessa representa um domingo. Nós temos aqui 4 velas. Então, um domingo já passou, que foi o primeiro domingo de dezembro. Aí, nós teremos esse próximo domingo, que representa a segunda vela. O outro domingo representa a terceira vela. E o último domingo representa a 4ª vela. Então, essas velas são justamente representando os domingos, né, que antecedem o Natal. É a preparação para o Natal, certo? Então, a coroa de advento é feita de quê? É feita de ramos verdes, né, com 4 velas. Aí vocês têm aqui, ó, laços de fita. Pode observar no desenho de vocês. Laço de fitas, bolas, não é? Mas cada coisa dessa tem o seu significado. Até a vela acesa, ela tem o seu significado, certo? Então, a coroa do advento é feita de ramos verdes com 4 velas, representando
as 4 semanas do Advento, certo? São as 4 semanas que antecedem o Natal. Então, a coroa, né? A coroa quer dizer o quê? A coroa em forma de círculo, sem princípio, né? Nem fim, indica a perfeição. É sinal de amor de Deus, certo? É sinal de amor de Deus. Então, a coroa do Advento, ela é o quê? Ela é um sinal de amor de Deus, certo? Os ramos verdes. Os ramos verdes, eles indicam a vida e a esperança. Então, esses ramos que vocês têm aqui, ó, verdinho, indica, certo? A vida e a esperança. Os ramos dos pinheiros e dos ciprestes, né, foram os escolhidos, pois permanecem verdes. A fita vermelha, né, essa fitinha vermelha que vocês verem aqui também, simboliza o amor de Deus, certo? O amor de Deus, ou o próprio Espírito Santo, certo? A embalar toda a criação que é remida, certo? Com a chegada de Jesus. As bolas, certo? Ou pinhas douradas, né? Essas bolas ou pinhas douradas que tem também, simbolizam o fruto do Espírito Santo. As flores significam a alegria da esperança, certo? A luz crescendo, que é justamente a luz da vela, né? Essa luz aqui que vocês têm aqui, essa luz aqui da vela, indica a aproximação ao Natal e anuncia desde logo a parúzia de que o Advento é antecipado. Então, vocês estão vendo aí que cada coisa dessa que tem na coroa do Advento, ela tem um significado, né? Até a própria luz da vela, ela tem também o seu significado. Então, aqui vocês têm o texto da coroa do Advento, né? Onde tem primeiro domingo, segundo, terceiro e quarto. Primeira encarnação, Jesus histórico. Segundo domingo, Jesus nos pobres e necessitados. Terceiro domingo, Jesus nos sacramentos. E quarto domingo, a parúzia, que é a segunda vinda de Jesus, né? Segunda vinda de Jesus. E aqui vocês têm também que a coroa é originária dos países nórdicos, né? Que são países escandinavos, como a Alemanha, a qual contém raízes simbólicas universais, a luz como salvação, o verde como a vida e o formato redondo como eternidade, né? E mais coisas que nós temos aqui no texto para vocês lerem, certo? Então, ó, é importantíssimo a coroa do Advento. Lembre-se que cada vela desta representa um domingo. Então, são 4 domingos que nós temos em dezembro, são 4 velas que representam. Então, a cada domingo é acesa uma vela dessa, certo? Então, já foi acesa a primeira, que foi justamente esse primeiro domingo que passou. Teremos agora o próximo domingo, o outro e o outro domingo. Então, são 4 domingos que antecedem o Natal, certo? É uma preparação para o Natal. E cada coisa que nós temos aqui, ó, as flores, as velas, né? As flores, as velas, os laços, o laço de fita, as bolas, tudo isso tem o seu significado, como vocês viram agora, tá certo? Então, ó, agora vocês vão pegar o caderno de de religião casa e fazer o cabeçalho, certo? Façam aí. Façam o cabeçalho para começar o primeiro. E nós temos religião casa, certo? Primeira, segunda, terceira e quarta questão. Então, copiem para eu colocar o restante.
Pronto? Aqui nós temos, né, a quinta questão e a sexta. Na sexta questão, eu estou pedindo para você desenhar, né? Desenha e pinta, né? Desenhar a coroa do advento e escrever o significado de cada coisa que a compõe. Então, ela tem o quê? Ela tem a vela, ela tem o laço de fita, né? Ela tem as bolas, ela tem as flores. Então, vocês vão desenhar e vão dizer, né, cada significado que cada coisinha dessa significam. Inclusive também a vela e a luz, né, da vela acesa. Ou seja, quando acendemos a vela. Então, a luz da vela também simboliza algo, não é isso? Então, vocês vão desenhar e vão escrever o significado de cada coisa dessa que a compõe, certo? A coroa do advento. As velas, os laços, né? As velas, os laços, as bolas, o verde, né? As flores, tudo isso vocês colocam o significado, ok? Então, ó, a tarefa de religião é até a sexta questão e terminei de copiar. E por hoje é só e até amanhã, se Deus quiser.